E se eu te dissesse que é possível você fazer de R$ 697 reais por mês até R$ 2.997 reais por mês vendendo solução de inteligência artificial para pequenos negócios aqui no Brasil? Bom, o lado bom disso é que você não precisa ser nenhum especialista, não precisa ser um baita de um desenvolvedor e um expert em inteligência artificial. Você pode fazer isso sem saber programar uma única linha. E eu posso te provar porque eu não sou um desenvolvedor, eu não sou um expert sensacional. O que eu sei fazer é pegar uma plataforma que funciona, eu consigo construir lá dentro e eu posso te mostrar como, e a partir disso eu posso oferecer essa solução para pequenos negócios aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você exatamente como que esse modelo funciona e como que você pode ganhar com isso também, começando nas próximas semanas ainda, como que você pode fazer dinheiro com isso nas próximas semanas. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar toda a minha estrutura, como que eu faço e como que eu já passei dos 10, agora passando dos 12 mil reais de receita recorrente, fazendo só isso e fazendo isso a menos, oficialmente de verdade, a menos de 30 dias. Dia 20 do 4 foi o dia que eu comecei. Hoje é dia 20 de maio, aí, 30 dias. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sino porque todo dia, meio-dia, tem vídeo novo, beleza? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero te mostrar o porquê que as empresas, as empresas, os pequenos negócios aqui no Brasil, eles estão pagando 1.000, 2.000, 3.000 reais por uma solução de IA. Eu vou te dar um exemplo real de uma empresa que eu tenho, que recebe aproximadamente 300 atendimentos por dia e que eu consegui economizar muito dinheiro para ele e ao mesmo tempo ele começou a me pagar um valor bem considerável para que eu resolvesse isso para ele. E o melhor disso, eu faço isso, como eu já falei, sem precisar desenvolver uma linha de código. Então, você que está aí, que não sabe desenvolver uma linha de código também, você pode fazer isso, assim como eu fiz, beleza? Então, vamos lá. Matemática, ela na verdade é muito simples. Eu tenho um cliente, que é um cliente do varejo, e ele tem aproximadamente 300 atendimentos por dia. E quando ele começou comigo, ele tinha três pessoas atendendo, que era ele mais duas pessoas. Ele atendia normalmente fora do horário comercial e as pessoas no horário comercial. Isso é antes de implementar a IA. Então vamos fazer um cálculo bobo aqui. Vamos pensar que cada atendente dele, se a gente for colocar um salário mínimo e colocar todas as obrigações do CLT, a gente tem aí aproximadamente 3.000 reais por funcionário. Se a gente for pegar que são 2 funcionários, a gente tem 6.000 reais. E mais o tempo dele fora do expediente, que era, na época, eu lembro que foi a maior dor que eu resolvi para ele foi essa, porque no primeiro dia que a gente implementou a IA, meia-noite e meia ele me mandou mensagem, era meia-noite e pouquinho na verdade, quase meia-noite e meia, ele mandou uma mensagem para mim falando que era surreal e que ele nunca tinha vivido isso. Então, pensa que a gente economizou primeiro 6.000 reais para ele e todo o tempo fora do expediente para ele, porque a nossa IA conseguiu fazer com que ele realocasse o time dele. Então, além de eu economizar, então aqui eu já economizei 6.000. Aí eu já economizei o tempo dele que é intangível. Só que além disso, agora ele tem 2 funcionários fazendo a parte comercial. Então, isso gerou muita produtividade para ele. Para vocês terem uma base, a gente está falando aqui na casa dos 9.000 reais. Então, eu gerei aproximadamente para ele 180 mil reais por ano de receita nova, tá? Implementando uma IA simples. Então aqui eu já te faço uma pergunta. Pensa o seguinte, pensa que você é dono de uma empresa e você agora descobre que existe uma solução que pode te economizar 180 mil reais por ano. E lembrando que economizar 180 mil é diferente de faturar 180 mil. Porque em 180 mil de economia tem 180 mil de lucro. 180 mil de faturamento tem às vezes, eu vou arredondar, vou colocar aqui uns 15%, tem aproximadamente 27 mil, né, daria 15% de lucro. Então, é importante você entender isso, tá? Para o dono de uma empresa, economizar é mais valoroso do que necessariamente você faturar mais, porque o faturamento ele vai gerar lucro na ponta. Quando você economiza, é lucro na hora,
Beleza? Então, por que que as empresas elas estão dispostas a pagar por uma solução de IA? É simples, porque a soluções de IA coloca dinheiro no bolso deles. Economiza tempo, deixa o time mais eficiente. E aqui a gente pode dar várias outras razões, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria passar por você, que é por que cargas d'água uma empresa pagaria para implementar uma inteligência artificial lá no atendimento dela? É muito simples, porque ao implementar você vai colocar dinheiro no bolso dela e esse dinheiro é muito maior do que o dinheiro que ela te paga. E agora eu vou te provar isso te falando dentro desse caso aqui, quanto que esse cliente me paga versus o quanto eu economizo para ele. Para você ter uma noção daí do ROI. Quanto que volta de investimento para esse cara, beleza? Então agora vamos lá para o número que importa quando a gente vai falar disso, que é o ROI. Então quanto que ele gasta comigo? Aproximadamente, eu digo que é aproximadamente porque tem token aqui, tá? Mas é 1,997 mais token, é o que ele investe comigo, beleza? Então a gente está falando aqui da casa dos 24k por ano. E vamos colocar aí que ele gasta mais, vamos colocar que seja 6 mil de token no ano, R$500 por mês. Não é isso, tá? Mas vamos colocar que seja. Então são 30 mil reais por ano. Eu estou retornando para ele 180 mil reais, beleza? Então, para 180 mil de retorno. Então, na prática, o que eu estou gerando para ele aqui na prática? Eu estou gerando um ROI de 6. O que isso significa, para ficar claro aqui, tá? Ele investe 1, eu retorno 6. Vamos fazer um cálculo bem tosco? Se ele investisse em CDB, que aqui no Brasil hoje está pagando um absurdo por causa da nossa taxa de juros, se ele investisse em CDB, ele investe 1, beleza? E o CDB retorna 1,12, mais ou menos, aproximadamente um pouquinho mais, tá? Vou colocar 13 aqui para arredondar, 13 eu não gosto, 14 que seja. Então, para você ter uma noção de proporção, um bom investimento no Brasil hoje, seguro e tal, vai gerar isso aqui de retorno. O melhor, vamos pensar que foi um puta do investimento, ele vai dobrar o dinheiro. Aqui eu estou sextuplicando o dinheiro dele. Então, mais uma vez, Ale, por que as empresas, as pequenas empresas, estão pagando por isso? Porque você vai colocar dinheiro no bolso delas. Por isso que isso é uma boa solução. Por isso que faz sentido oferecer. Por isso que tem tanta empresa precisando disso e querendo contratar isso. Porque isso aqui coloca dinheiro no bolso do nosso cliente final. Beleza? Então, entendido isso? Tá entendido isso? Vamos lá então. Agora eu vou passar mais uma coisa importante para você aqui. Quais são os melhores nichos para atuar hoje? Beleza? Existem aqui alguns nichos que são melhores do que outros. E daí aqui o que é importante você levar em consideração, tá? Como que eu defino um bom nicho? Eu vou definir um bom nicho principalmente pela capacidade de pagamento. Perdão, antes da capacidade de pagamento, que daí tem a ver com a empresa, não com o nicho. Eu vou primeiro no nicho entender. Esse nicho tem uma alta demanda? Tem alta demanda. Top. Então é um nicho que faz sentido você pensar em atuar. Tem alta demanda e as empresas que estão nesse nicho têm capacidade de pagamento? Tem. Então você tem aqui dois fatores que podem mostrar para você quais são os bons nichos. Então vamos lá. Alguns bons nichos que temos hoje. Consultórios e clínicas são excelentes nichos, beleza? Porque estão muito em alta, crescendo muito e têm capacidade de pagamento. Imobiliárias são ótimos nichos, é um ótimo nicho também para você atuar e trabalhar. Aqui eu vou colocar escritórios e daí aqui a gente pode entrar com advocacia, contabilidade, contabilidade, arquiteto, engenharia, são serviços, né? Escritórios de serviços. E aqui eu colocaria também estúdios e academias
E aqui eu colocaria principalmente estúdios e academias premium, que vão ter uma capacidade de pagamento maior e que vão querer uma solução mais inteligente, beleza? Academias muito pequenas talvez não vá fazer sentido, mas aqui são nichos que você pode atuar e que você pode ter resultado. Inclusive, essa semana eu vou gravar um vídeo, provavelmente eu vou gravar hoje, inclusive esse vídeo vai para o ar essa semana, espero eu, se assim o bom Deus quiser, um vídeo onde eu vou prospectar clínicas e consultórios direto aqui ao vivo. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar eu pegando esses clientes, colocando ele no meu pipeline, mandando mensagem, etc, para ver o que a gente consegue extrair de resultado dessa turma, beleza? Então, esses são os nichos que funcionam muito bem. Agora vamos lá. O que mais que é importante eu passar aqui para você entender como você pode fazer isso, né? Eu falei que você pode fazer de 697 até 1997. E agora eu vou te mostrar como exatamente você vai fazer isso, tá? Vou te mostrar isso na nossa plataforma aqui, que é onde você vai criar os seus agentes e como você vai vender os seus agentes, tá? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui minha conta. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, boa. Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui o painel, certo? Da minha agência. E agora eu falei para você que são dois modelos, né? Tem o modelo de 697 e o modelo de 2997, até 2997. Por que eu dei esses dois modelos? Essa é a minha faixa de preço hoje, tá? E daí o que vai mudar aqui é que na minha faixa de preço de 697, o cliente ele vai criar os seus próprios agentes, ele vai cuidar dos seus próprios agentes e tudo mais. Então ele faz isso, tudo isso. Eu vou mostrar para você aqui como que a gente cria agentes aqui dentro. Na faixa de 1997 para frente é onde eu ajudo esse cliente a implementar esse agente, a colocar ele no ar, dou a manutenção, a gente dá o suporte necessário para garantir que o agente faça o trabalho corretamente, beleza? Então vamos lá. Aqui dentro eu tenho o AI Agents, que é o meu estúdio de IA, beleza? Aqui. E aqui no meu estúdio de IA eu posso criar os meus agentes, beleza? Então posso criar aqui as estruturas dos meus agentes. Eu vou pegar aqui os agentes que a gente tem. Eu tenho 2 hoje aqui criados nessa conta. E eu vou mostrar para você então como você pode criar um do zero. Você vai vir aqui em criar agente e aqui você tem 3 tipos de agentes que você pode criar, beleza? Você pode criar um agente simples, que é um agente para responder perguntas e respostas simples, coisas simples. Você tem agentes que são um pouco mais complexos, que já são baseados em prompt, então vamos entender que aqui é um agente intermediário. E aqui eu tenho agentes baseados em fluxo, que daí são avançados, são geralmente grandes fluxos de atendimento que precisam ser bem estruturados para que o agente possa conseguir conduzir todas as etapas sem nenhum erro. Então, isso aqui é recomendado para usuários avançados. Como você que está aí vendo o vídeo talvez está no começo e até o seu cliente, caso ele queira só contratar por 697 a plataforma de você, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nesse Guided Form Setup, beleza? O que significa na prática, né? Você vai criar uma IA guiada por um formulário, beleza? Então você vai vir aqui você vai definir essa IA, ela é para agendar reunião, agendar uma consulta, etc. Ou é uma IA de atendimento simples. Então vamos pensar que é uma IA de Q&A, né? Que é pergunta e resposta. Aqui eu vou definir o Brand Voice, que é o tom da voz da sua empresa, se é profissional, se é mais amigável, etc. Aqui você vai dar um nome, então, por exemplo, vou colocar aqui o nome de Chiquinho. Você vai colocar quais são os canais que ele vai atender. Então, quero que ele atenda o SMS e o Instagram. Ou não, quero que ele atenda só Facebook e Instagram. Enfim, você vai definir quais são os canais que você quer que o seu agente atenda. Vou colocar aqui, por exemplo, Facebook. O tempo que ele vai demorar para responder. E aqui é a primeira mensagem dele. Então, olá, seja bem-vindo a Scale. Como posso te ajudar hoje? Beleza? Então aqui você criou aqui a primeira etapa. E daí por fim você vai vir na parte final. Então você vai definir aqui quais são as informações que esse agente precisa coletar no atendimento.
Então, nome, e-mail, telefone. Pô, Ale, eu preciso que esse agente colete, faça qualificação do lead. Então, ele precisa fazer duas perguntas. Precisa perguntar se esse cara tem um problema de vendas ou se esse cara tem, vamos pensar que é um consultório, você está vendendo para um consultório SOIA. Então, eu preciso que o agente pergunte sobre uma determinada dor, sei lá, no joelho, vamos pensar assim, ou se é uma clínica de obstetra, então eu vou perguntar quanto tempo está de gravidez, enfim. Então, eu vou definir o que eu quero coletar aqui, vou definir a pergunta e vou definir qual o campo de resposta que a IA vai atribuir. Aqui eu posso adicionar mais perguntas, igual eu acabei de explicar para você colocar perguntas que você queira. Aqui eu posso pedir para ele pular, então se ele já tiver o nome ele não pergunta, se ele já tiver o telefone ele não pergunta. Se ele tiver que fazer um agendamento, eu posso colocar aqui, já defino qual é o calendário que tem aqui dentro do nosso próprio CRM para ele agendar. Posso inclusive colocar aqui para eu receber resumo da conversa e transcrição da conversa do meu agente e também posso receber notificação do e-mail caso o meu agente não consiga concluir. Fiz isso aqui, salvei. Agora eu posso colocar ele já para atender, posso colocar ele como modo sugestivo ou posso deixar ele desligado, ou posso testar, beleza? Então vem aqui em testar, por exemplo, e aqui eu tenho um ambiente de teste. Então, queria saber mais sobre a Scale. Então pensa que eu estou mandando essa mensagem lá no WhatsApp ou no Instagram. Legal, claro, posso te falar mais sobre a Scale. Antes de seguir, me diz o seu nome para eu poder te atender melhor? Sim, João. Boa. Boa que buga bem na hora que a gente está fazendo ao vivo. Ah lá, demorou um pouquinho, mas veio. Agora, para seguir com o atendimento, me passa o seu e-mail. Aí eu vou passar o e-mail para ele, enfim. E aqui ele vai me dar todo o atendimento, beleza? Então você tem como salvar aqui e você pode ficar testando ele, fazendo melhorias nele, beleza? Existe uma outra maneira de criar agente que é até mais fácil do que essa, mas essa aqui você já conseguiu ver que é muito fácil. E daí, quando você vai para um negócio local, óbvio, né? Eu criei um agente muito simples aqui. Mas é um agente que você pode vender. Você talvez não vai vender esse agente pelo preço de R$ 2.997 por mês, porque R$ 2.997 no meu caso são agentes avançados, são muito mais complexos do que isso. O meu plano de 1.997 ele também ele já é o intermediário indo para o avançado. Esse plano aqui, se eu for entregar e cuidar dessa IA para o meu cliente, eu vou vender essa IA por aproximadamente seus R$ 1.200, mais ou menos, depende um pouquinho do cliente, e vou vender o setup também. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou te mostrar agora como que eu cobro, para você saber, inclusive, como que você pode cobrar aí. Era importante para mim mostrar para você que você pode criar um agente de IA de atendimento em poucos minutos, mesmo você sem não codar nada, beleza? Então vamos pro como que eu cobro isso e como que eu faço dinheiro com isso, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço dinheiro com isso? Vamos lá. Quais são meus planos de IA? Vamos lá. Eu tenho um plano básico que é 1497, beleza? Que é um plano onde é um plano de mensalidade, onde eu vou ter um agente simples. Beleza? Esse aqui é o valor padrão, tá? Eu tenho o 997, que é um agente intermediário, e eu tenho aqui o plano de 2997, que é um agente avançado. Beleza? Isso aqui, nesses planos, eu configuro e cobro pela configuração. Tá? Então aqui, quanto que eu cobro pela configuração, Ale? Cobro 5.000 de setup. Beleza? 5.000 de setup para implementar para ele o agente, mais mensalidade. Pô, mas eu estou vendo como que você faz, posso cobrar mais barato. Fica à vontade, não é um problema, tá? Cada um cobra o que acha que tem que cobrar. Eu não cobro barato e cobro mais caro do que meus concorrentes porque eu não gosto de entrar nessa briga de preço. Eu acho que o cliente, eu quero garantir um bom trabalho, uma boa entrega e garantir o resultado dele. Então, para isso, eu prefiro cobrar um pouquinho mais caro para conseguir dedicar mais atenção e garantir que o resultado seja efetivo. Então, esses aqui são meus planos de IA. E se o cliente configurar e fizer tudo, quanto que é? Aí eu tenho o plano de 697.
beleza? Então, o plano de 697 é o meu plano para o cliente conseguir configurar. Aí, vamos fazer um cálculo besta aqui, né? Eu estou aqui desde o dia 20/4 trabalhando com isso, certo? Do dia 20/4 até hoje, eu bati esse MRR aqui. E eu tenho mais clientes agora em implementação, então provavelmente até o dia, hoje é dia 20, então até o dia 22, que é o fim da semana, eu vou estar provavelmente aqui mais ou menos nesse valor aqui, tá? De MRR só com a minha plataforma. Lembrando que eu tinha um negócio de assessoria, né? Então fazendo essa transição, beleza? Então você tem totais condições de fazer esse resultado também. Mas vamos pensar que você não consegue, talvez você tenha seu trabalho, tenha as coisas, suas atividades, e você não consegue fazer isso tão rápido. Tudo bem, vamos pensar que no mês 1, você faz ali seus 3 primeiros clientes e bate seus 3.000. Mês 2, pegou mais 3 clientes, 6.000. Mês 3, vamos pensar que conseguir um pouquinho mais de cliente, 10.000. Se você conseguisse chegar daqui 90 dias, sair do zero para 90 dias e ter uma linha de receita totalmente nova, gerando 10.000 todo mês no seu bolso, sem precisar ter time, equipe e etc. Isso seria interessante para você? Faria sentido para você? Se faz sentido para você, aí eu vou te dar aqui os caminhos para você poder fazer isso. E não, eu não vou te vender curso, eu não tenho curso para vender, eu não tenho mentoria para vender, não tem nada disso para vender. Os dois caminhos aqui possíveis são: você pode simplesmente ter o seu próprio Scale Labs. Então, no meu caso que eu tenho meu Scale Labs, você pode contratar a Go High Level e você pode ter e criar sua própria plataforma, beleza? E você vai fazer suas vendas e pau no gato, beleza? Então você pode contratar o Go High Level e criar sua própria plataforma, e para isso você tem um link aqui na descrição que você pode acessar, é gohighlevel.com.br/Aleosório, acho que, enfim, daí tem o número ali, mas o link está na descrição, bem tranquilo, você clica, faz o seu cadastro, ele vai te dar lá 30 dias gratuitos para você testar. É 14 ou 30, tá? Não me lembro de cabeça. Então você vai ter lá um período gratuito para você testar, você vai conseguir visualizar, criar sua conta, vai conseguir montar seu primeiro agente, ver ele funcionando e assim por diante. E o segundo caminho é: Ale, eu quero muito vender, quero ganhar dinheiro com isso, mas eu não estou afim de montar o agente, de entregar e etc. Aí o segundo caminho seria você ser um parceiro meu, um parceiro do Labs, onde você vai conseguir vender a IA e você vai repartir a comissão, vai repartir o resultado comigo, beleza? Então você vai fazer a venda, a Scale Labs faz a entrega e a gente reparte esse resultado, você vai ter um percentual. Aí vai depender do plano que você vendeu, mas esse percentual vai girar em torno de 20 a 40%, depende do qual plano você está vendendo, beleza? Então dessa maneira aqui você consegue ter clareza, consegue ter um caminho para você conseguir aproveitar essa onda de inteligência artificial e fazer dinheiro com isso. É o que eu estou fazendo e é o que eu acho que faz sentido fazer, belezinha? Turma, o vídeo de hoje era esse, espero que isso aqui gere muito valor e principalmente clareza para você. E no próximo vídeo, lembra que no próximo vídeo eu vou mostrar eu prospectando e falando com empresas sobre esses planos e tentando vender a minha plataforma para essas empresas, levando a solução de CRM automatizado e IA para elas, belezinha? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sino que todo dia meio-dia tem conteúdo novo. Tamo junto, bora escalar, bora pra action, eu te vejo no próximo vídeo. É nóis, valeu!